João 13, 21. Todos encontraram? Amém? Ditas estas coisas, angustiou-se Yeshua, Jesus, em espírito, e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trair, dá para melhorar, me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem Yeshua se referia. Versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Diga comigo, aquele. Diga comigo, aquele. Com fé, vai, pelo amor de Deus. Diga, aquele. A quem Jesus amava. Bíblia do teu assento, feche os seus olhos. Eterno, santo e bendito, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, a tua palavra está aberta nesta noite e nós estamos aqui com fome e sede da tua palavra. Não é uma palavra que nós queremos ouvir apenas para ter informação e conhecimento, mas é uma palavra que nós queremos mudar a nossa vida, Pai. Para a partir de hoje sair desta casa, sair desta igreja de um novo homem e de uma nova mulher, a sua imagem e semelhança. Por isso, leva-nos a te conhecer mais nessa noite. Fala conosco e que possamos, Senhor, desfrutar e aprender algo nesta noite. Que podemos, Senhor, eterno, de Ti aprender, Senhor, e desfrutar, praticar, para viver isso que a Tua palavra nos diz nessa noite. Fala conosco e nós assim ouviremos e faremos. Em nome de Yeshua HaMashiach, esta é a nossa oração. Amém e graças a Deus. Se você quer, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor bem alto e bem forte. Glorifica, exalta o nome daquele que é santo. Aleluia. Glória a Deus, santo e bendito. Pode se assentar. A palavra de hoje é bem simples, amém? Olha para quem está do seu lado e fala: é para você. Não, com fé, diga: é para você. A palavra de hoje nós vamos aprender dos 3 pilares da identidade. E identidade, para você que vem a alguns cultos, muito bem sabe que é da onde eu saí, quem eu sou hoje e para onde eu vou. Se eu não sei da onde eu saí, a minha origem, da onde eu vim, da onde Deus me tirou ou onde eu nasci, eu acho que eu sou fruto do que meu pai teve com a minha mãe. Olha para quem está do seu lado e diga: não foi. E nós já falamos sobre isso. Por que, pastor? Porque muitas das vezes, em muitas famílias, infelizmente, o pai abandonou a mãe abandonou o pai. Muitas vezes a mãe criou o filho sozinha. E aí, se você acha que você vem, a sua origem vem da sua mãe e do seu pai, você cria um problema para si. Qual é esse problema? Eu acho que eu sou fruto daquilo que minha mãe e do meu pai fez. Então, se meu pai me abandonou, eu não tenho valor. Se minha mãe me deixou, significa que eu não tenho valor. Pastor, eu não penso isso, mas olha para as atitudes de quem cresce nesse ambiente. Quem trabalha com psicologia sabe muito bem que isso é um fato. Eu preciso tomar cuidado. Para quê? Porque o diabo quer colocar isso na nossa mente. Olha para quem está do seu lado e fala: você não é resultado de sua mãe e do seu pai. Essa não é a sua origem. A nossa origem é o céu. Diga comigo: a nossa origem é o céu. Porque antes de você ser formado na terra, Deus te fez onde? Deus te fez onde? No céu. Antes que se formassem os ossos no ventre da que está grávida, eu o conheci, a Bíblia diz. Então, se Deus te conhecia antes de você se formar no ventre da sua mãe, o céu é a sua origem. Olha para quem está do seu lado e diga: o céu é a sua origem. Se o céu é a minha origem, eu entendo que eu não sou resultado apenas
de um caso entre minha mãe e meu pai, mas eu sou resultado de algo celestial. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso nós já pregamos, já falamos e você entende, amém? Se eu sei de onde eu vim, eu preciso saber quem eu sou. E saber quem eu sou é importante, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala, pastor, explica. Pastor, explica. Explico. Alice no País das Maravilhas, ela está andando por um caminho, e aí o gato, muito figura enigmática, aparece para ela e pergunta: para onde você está indo? E ela responde: eu não. Então ele responde de volta: então qualquer caminho para você serve. Uma pessoa que não sabe quem é, não sabe para onde vai. E se ela não sabe para onde vai, qualquer caminho, qualquer lugar, tá bom. Olha para quem está do seu lado e pergunta: quem você é? Quem você é? Tudo isso a gente já falou, amém? O pastor falou semana passada, inclusive, sobre isso. Por que eu preciso saber quem eu sou? Porque eu preciso saber quem está em mim. E quem está em mim é Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não sei quem eu sou, o diabo me deturpa, ele me engana. Engana ou não engana? Hã? Ele vai olhar para você e vai falar: come da árvore, come do fruto. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele falou isso para quem? Para quem? Vai, crente, para quem? Para Eva. Mas Deus tinha feito Adão e consequentemente Eva a sua imagem e... então ela já era imagem e semelhança. Ela já era semelhante a Deus. O que ela está querendo com a árvore? Ela não sabia quem ela era. Não é que você precisa tomar cuidado, porque Jesus sabia quem ele era. E no deserto, quando o diabo se aproxima e fala assim: ó, come desse pão aqui, ó, faz essa pedra virar pão e come. Ele vai olhar e vai dizer: nem só de pão viverá o... Mas talvez o que você não se atentou foi a pergunta do diabo. Porque ele não disse: se essa pedra aqui, você tem fome, pega essa pedra e torne pão. Foi isso que ele disse, pastor. Não foi. O que ele disse foi: se tu és o Filho de Deus. Ele está dizendo: se tu é realmente quem você fala que é, o que os outros dizem que você é, faz isso. E se eu tenho que provar para alguém que eu sou, logo eu não acredito que eu sou isso. Se eu tenho que provar para você que eu canto, que eu louvo, que eu adoro, que eu toco, que eu prego, sinal que eu não acredito no que eu sou. Tem um problema de identidade. Se eu tenho que provar para você que eu sou, que eu posso orar, para Deus, que eu posso buscar a Deus, sinal que eu não confio. Se eu tenho que provar para você que eu sou filho de Deus, sinal que eu não confio que eu sou filho de Deus. Se eu tenho que provar para você que eu acredito em milagres, sinal que eu não acredito em milagres, porque Jesus não precisou provar nada para ninguém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, e você? Não, misericórdia, vai, fala para ele, fala para ele: e você? Está tentando provar para quem? Crise de identidade, não sabe quem é. Eu preciso tomar cuidado, nós já falamos sobre isso, eu estou pincelando, amém? Para entrar, como disse o pastor semana passada, estou preparando o caminho. É a canção, né, do louvor agora. Estou preparando o caminho. Chegamos onde eu queria, que é aonde Deus quer me levar, ou para onde eu vou. Amém? Anota aí, se você traça suas anotações. É para onde eu vou. O tema dessa mensagem é: qual o meu propósito na terra? Pergunta para quem está do seu lado: qual o seu propósito? Pergunta mais uma vez: qual o seu propósito? Pergunta assim, ó, com fé: para onde você está indo? Não, com fé, vai. Para onde você está indo? Para onde você quer ir? Eu preciso entender com João o ápice da intimidade. Porque João é um profeta conhecido como o discípulo do amor. O discípulo do amor. E a minha questão com João é: por que Deus escolhe Pedro para iniciar a igreja? Porque Deus disse para Pedro: sobre esta pedra, ou sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja.
E aí os discípulos ficaram atônitos, porque Pedro agora é o responsável por fazer a igreja ser estruturada. Amém? E a minha pergunta é, se Deus é um Deus de amor, porque antes da fundação do mundo Ele já ofereceu por amor ao mundo o sacrifício vivo, o cordeiro, que tira o pecado do mundo, diga glória a Deus. Se Deus Ele é amor, por que a igreja, o seu fundamento não é o amor? Não é João que representa o amor, mas é Pedro. E Pedro, ele é colérico, ele é sanguíneo. Pedro, ele é impulsivo. Pedro faz tudo o que lhe dá na telha. Não é à toa que Jesus está podando ele. É aqui a revelação. Quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória! Sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, tá? É sobre a revelação. Então Pedro já fica todo feliz. Opa! Sobre mim, sobre esta revelação, a igreja vai continuar. Aí Jesus fala assim, ó, é necessário que eu seja entregue, sacrificado, morto. O que Pedro vai falar? Não faça isso a ti mesmo, Senhor. Jesus olha para ele segundos depois e vai dizer, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro é impulsivo, falava tudo que vinha na língua, na boca. E Deus olha para Pedro e fala, vai ser sobre você que a igreja vai ser fundamentada. Mas olha para João e não é sobre João. Eu entrei em conflito tentando entender o que João viveu, o que João representava espiritualmente e fisicamente, e por que a igreja é fundamentada somente sobre Pedro. E algumas perguntas vieram ao meu coração da parte de Deus. Eu quero que você repita essas perguntas comigo. A pergunta é, qual o propósito da nossa vida? Pergunta, qual é o propósito da nossa vida? Não, melhor, pelo amor de Deus, vai. Qual o propósito da nossa vida? A pergunta é, qual a missão? Vai, qual a missão que temos na terra? Pergunta essa que para muita gente vai ser, eu quero ser prefeito, eu quero ser presidente, eu quero ser professor, eu quero ser governador, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, eu quero ser um levita, um cantor famoso. Para muitas pessoas, estar em um ambiente, a missão da vida dela é se tornar algo que ela faz. Olha para quem está do seu lado e fala assim, nem tudo que você vai se tornar é aquilo que você faz. Estar dentro de uma garagem não me torna um carro, ou me torna? Então eu tenho que entender o que Deus realmente quer de mim. Porque a nossa visão às vezes é deturpada, ela é simplista. A nossa visão às vezes ela é obscurecida por algumas coisas que o mundo faz, por algumas coisas que nós desejamos e não deveríamos, porque não entendemos o real motivo da onde Deus está nos levando. Diga glória a Deus. Volto à pergunta, aonde Deus está te levando? A pergunta é aonde Deus está levando você. E muitas pessoas querem atividades, anota isso, muitas pessoas querem atividades. O que é uma atividade? É pregar, é louvar, evangelizar, limpar, fazer a obra, estar em evidência, ser um governador, um prefeito, ser um empresário. Muitas pessoas querem a atividade, porque elas acham que vão estar completas, realizadas. Mas isso não torna eu e você realizados. Sabe por quê? Olha para quem está do seu lado e fala assim, nem tudo é para sempre. Deixa eu pirar a sua cabeça. Deixa eu pirar a sua cabeça. Você acha que no céu vai ter pastores? Qual que é a função de um pastor? Vai, fala. Fala, peraí, um de cada vez. Vai lá.
Orientar, conduzir, cuidar da ovelha, excelente. Cuidar da ovelha de novo. O que mais? O que um pastor faz? Pregar, ministrar, ensinar. Você acha que no céu vai ter pastores? Por quê? Já tem um que é pastor. Porque lá já tem o sumo sacerdote, o único pastor, que é Jesus. E você vê que tem um monte de gente matando e morrendo para ser pastor. Tem gente matando e morrendo para ser evangelista. No céu vai precisar evangelizar? Vai precisar evangelizar? Hã? Só, hein? Não vai ter nem concorrência, né? Vai ter sido eliminada a concorrência. Hã? Satanás e os seus anjos, né? Vai ter diácono no céu? Vai ter apóstolo? Apóstolo significa enviado. Vai ter? Hã? Vai ter que enviar apóstolo lá para a África? Hã? Por quê? Porque tudo isso se resume no ministério de Cristo. Então, se nós olhamos para o campo espiritual e vemos que tudo que nós queremos talvez hoje, ou buscamos, ansiamos, ou muita gente mata e morre para ter, até compra, porque tem gente que compra, sabe disso? Tem gente que paga para o pastor, não, pastor não, hein? Paga para pastores aí fora, né, pastor? Né? Hein? Paga para pastores aí fora para ungir ele é pastor. Tem gente que paga aí fora, ó, me unge é pastor, porque eu só preciso do título. Então eu tenho que tomar cuidado, que se até as coisas espirituais que nós vemos hoje, pastor, apóstolo, discípulo, bispo, evangelista, obreiro, todas essas coisas, quando chegar a Nova Jerusalém não existirão mais, porque elas se resumem no ministério, no chamado de Cristo. É Ele que agora é rei e governa sobre tudo e todos. Logo eu já tenho um pastor que é suficiente para tudo. Então aquilo que desejamos é passageiro, até mesmo o espírito. Então a pergunta é: para onde Deus está nos levando? Porque se eu não fizer a pergunta certa, eu acho a resposta errada. Vou falar de novo. Se eu não fizer as perguntas certas na minha vida, eu acho as respostas erradas. Eu me convenço. E eu não posso ser convencido. Olha para quem está do seu lado e diga: você não pode ser convencido. Você tem que ser convertido. Porque se me convencer de alguma coisa não é suficiente. Quando vier a tempestade, isso acaba. Mas se eu tiver convertido, venha o que vier, haja o que houver, eu não vou negar o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso aprender com João. Como ele é o profeta do amor, eu já vou responder sobre Pedro, mas como ele é o profeta do amor, eu preciso ver a atitude de João. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e ela parece um pouco cômica. Quem escreveu o livro de João? Quem escreveu o Evangelho de João? Deus? Não. Quem escreveu o Evangelho de João? Vai. Foi ele que escreveu. Mas tem medo, gente. Que isso? Você perdeu. Olha porque do céu precisa perder o medo. O Evangelho de João, quem escreveu foi João. Quem escreveu o Evangelho de João? Quem escreveu o Evangelho de João? João. O João. E olha o que João está falando dele mesmo. Olha o que João está falando dele mesmo. Quem é o profeta do amor? Quem é o profeta do amor? Vai, sem medo, pelo amor de Deus. Quem é o profeta do amor? João. Olha o que ele está falando sobre ele mesmo. Ó, versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ele quem? Ele quem? Jesus. Jesus tinha dito: um vai me trair. Alguém que está aqui vai me trair. Aí os discípulos começaram a olhar um para o outro. Eles estavam com medo. Eles estavam com medo.
Tanto é que eles não perguntam para Jesus. Olha o que eles vão fazer. Versículo 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus uns dos seus, aquele a quem Jesus amava. Quem é este? João. Grifa aí, escreve João. Olha o que João está escrevendo sobre ele mesmo. Ele não está dizendo, olha, ali estava o apóstolo, o maior de todos os discípulos, João, a quem Jesus tanto amava. Ele não está dizendo, ali está o presbítero, a quem Jesus tanto amava. Ele não está dizendo, aqui está o profeta, aquele que faz os céus e terra tremer. Ele está dizendo, ali estava quem Jesus amava. Quando eu olho para João escrevendo sobre ele, e ele não coloca título, ele não se autodenomina para si autoridade, ele não se estabelece sobre o melhor, ou o mais potente, o mais poderoso, aquele que mais podia, ou o que Jesus mais gostava, mas ele diz, aquele a quem Jesus amava. Olha para quem está do seu lado e fala assim, como que você é conhecido na terra? Como que você é conhecida nos céus? Porque tem gente que quer ser conhecido como pastor, mas chegar lá já não é mais, porque não precisa. Tem gente que quer ser conhecido como presbítero, mas quando chegar lá não precisa. Tem gente que quer ser conhecido como servo, mas quando chegar lá também não precisa. Eu quero ser conhecido como aquele a quem Jesus amava. Entenda isso. Aquilo que fizemos ontem aqui no Varal Solidário, nós não fazemos porque temos que fazer. Eu não sou pastor, o pastor Marco não é pastor apenas por ser pastor. Nós não estamos fazendo essa missão, esse fundamento, porque simplesmente somos pastores. Mas estamos pastores porque amamos a Deus. E eu ser alguma coisa por apenas ser é um problema. Olha para quem do seu lado e diga, é um problema. Porque eu não sou o que eu faço. Amanhã o que eu faço pode deixar de ser. E aí? Quem é você? Eu e você não pode ser medido por aquilo que fazemos, mas temos que ser medidos por aquilo que somos. A pergunta é, será que somos amados por Deus? Será que amamos a Deus? E por isso fazemos alguma coisa? Davi, ele não tinha o trono como seu domínio. Ele não se estabelecia, ensoberbeceu, ele não disse eu sou o rei, o melhor. Não, quem fez isso foi Saul. Davi amava a Deus e tinha o trono. Saul tinha o trono. Saul tinha a Deus e amava o trono. Por isso que Deus rejeita Saul. Porque Saul vai ter que pegar, de certa maneira, e decidir, ou você quer Deus ou você quer o trono. Então, Deus olha para Saul e fala, decide. E Saul vai dizer assim, eu quero o trono. E Deus fala, então você está rejeitado. A mesma coisa acontece com Davi. E Deus olha para Davi e fala, escolhe. Davi fala, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Arranca tudo. Tira o trono, tira o reinado, tira o governo, mas não tire de mim a tua presença. Porque Davi amava a Deus. Ele estava rei de Israel. E isso é muito profundo, sabe por quê? Porque você quebra algumas coisas dentro de você. Você quebra algumas coisas quando você entende isso, porque você não deixa alguns limites, é lógico, não sobre a autoridade, mas sobre o fazer, dominar você. Amém? Ah, eu não vou evangelizar porque eu não sou evangelista. Já fui pregar em algumas igrejas onde Deus me levou a falar isso e eu percebi que o povo faz isso. Não vou evangelizar porque eu não sou evangelista, não fui ungido, não posso fazer. Não vou ministrar porque eu não sou pastor, isso aí é coisa do pastor, ele que faz.
Não vou preparar uma palavra e evangelizar porque eu não sou evangelista, não fui ungido. Não vou orar para expulsar demônio porque eu não sou diácono, não fui ungido. E esse não fui ungido limita o trabalhar de Deus na vida do crente. Por quê? Porque ele só faz e acha que aquilo que ele fizer, ele é. Por isso ele precisa que primeiro o homem venha e unja ele. Está errado, olha para quem está do seu lado e fala, está errado. Está errado. Você não é porque faz. Fala para ele, você não é porque faz. Você faz porque é. Se eu sou porque eu faço, significa que eu amo a Deus e por isso eu prego. Olha como o jogo vira. Eu não prego porque amo a Deus. Eu amo a Deus primeiro e por isso eu prego. Eu amo a Deus e por isso eu evangelizo. Eu amo a Deus, por isso busco almas. Eu amo a Deus e por isso faço varal solidário para ajudar o próximo. Percebe que o amar a Deus está até mesmo sobre todas as, inclusive aquilo que você tem por chamado, ou título, ou autoridade. Eu amo a Deus e por isso louvo. Eu amo a Deus e por isso eu tenho uma empresa. Eu amo a Deus e por isso eu trabalho bem feito no meu trabalho, como se fosse para Deus, que foi pregado semana passada. Quando está todo mundo enrolando, eu estou lá, fazendo para Deus. Quando todo mundo foi embora, eu estou lá, sendo melhor, fazendo melhor. Consegue compreender isso? A pergunta é, você é conhecido por aquilo que você faz? Ou você é conhecida por aquilo que você é? E se você é conhecido por aquilo que você é, quem é você? Percebe que identidade me atrela a perguntas de quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Porque se eu pergunto para você onde você está indo e você fala, eu vou para o céu porque amo a Deus, a pergunta então é, quem é você? Aí você vai responder, olha, eu sou fulano de tal, filha de Deus, filho de Deus. E a pergunta é, se você é filho de Deus, você veio da onde? Qual a sua origem? E aí você tem isso claramente na sua mente. Eu vim do céu e Deus é o meu Pai. Se eu tenho isso bem claro na minha cabeça, na minha vida espiritual, meu nível de maturidade mudou. Porque agora o que o homem faz ou fala não atinge quem eu sou. Podem me prender, podem tentar me calar, mas nada disso vai me influenciar, porque eu sei muito bem de onde vim, quem eu sou e para onde eu estou indo. Percebe? Os cristãos são os únicos que morrem quando são perseguidos com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque eles sabem para onde estão indo. Leia sobre os mártires. Os cristãos são os únicos povos que quando estão presos, estão alegres, cantando, pregando, ministrando e não mudam aquilo que falam. Não mudam aquilo que creem, se for verdadeiro. Por que esse povo faz isso? Porque eles sabem muito bem para onde estão indo. Só que hoje tem um monte de gente perdida, tem ou não tem? Porque o diabo ainda faz o que fazia com Eva. Entra um monte de igreja por aí, entra um monte de pessoa que desviou por aí, e você vai ver que o diabo ludibriou e roubou a identidade, roubou a herança dessa pessoa. Por quê? Porque faz ela entender que para ser alguém ela precisa de alguma coisa. Para ser alguém ela precisa fazer alguma coisa. E deixa eu te dizer uma coisa, você não fez nada para Deus chamar. Você não fez nada para Deus te amar, Ele simplesmente te amou. Porque o amor de Deus é incondicional, não tem condição. E se não tem condição, não tem nada que eu faça, presta atenção nisso, não tem nada que eu faça que o faça me amar mais. E não tem nada que eu não faça que o faça me amar menos. Vou repetir. Não tem nada que eu faça que o faça me amar mais. Ele não vai me amar mais se eu fizer mais, se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu estiver mais perto, se eu ganhar mais alma. Ele simplesmente me... Porque esse amor é incondicional. Isso não é uma liberdade para eu não fazer nada, tá? Mas é o princípio de que eu não pago esse amor. Diga glória a Deus. E não tem nada que eu não faça que faça Ele me amar menos. Ah, vamos fazer o varal solidário. Não vou, Deus. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Ah, tem que pregar, tem que evangelizar. Não vou, Deus. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito.
Porque esse amor é incondicional. Mas não limita a eu amar a Ele. Perceba que é o que Ele tem que não muda, mas o que eu tenho pode... O que eu tenho pode... Diga mudar. Diga mudar. Vamos falar sobre amor, porque nós estamos falando de João. João é o profeta do amor. Se o que eu faço não altera o que Ele tem, que é o amor, ou seja, Ele me ama ainda, e o que eu não faço não altera o que Ele tem ainda, o que altera é aquilo que eu sou. Anota aí, o que altera o que eu sou, e o que altera é quem eu sou. Presta atenção nisso aqui. O jogo não está em Deus, o jogo está em mim. Porque, Beth, vamos fazer o varal solidário aqui das 7 da manhã à meia-noite. E suponhando que todos tenham condição. Ninguém trabalha no sábado, vou tirar as variáveis. Aqueles que não vir, Deus continua amando do mesmo jeito. Se você tem a disposição de fazer e não faz, Deus continua te amando. Mas é um sinal claro. Olha para quem está do lado e fala assim, cuidado. Fala, se segura aí. Mas é um sinal claro de que eu não o amo. Porque amor é só falar. Amor é só falar. Amor é só ouvir. Amor é só sentir, tocar. Amor é fazer. Olha para quem está do lado e fala, amor é fazer. Para quem é casado, amor é fazer. Amor é demonstrar. Amor é dizer. Amor é ouvir. Amor é ter empatia. Amor é cuidar. Amor é proteger. Então, se o que eu faço não altera quem Ele é, o que eu não faço é sinal de quem eu sou. É sinal de quem eu sinto. Se eu não faço, não tem ninguém pregando, eu não vou pregar. Não tem ninguém louvando, eu não vou louvar. Não tem ninguém evangelizando, não vou evangelizar porque eu não sou evangelista. É sinal que eu não amo. Porque Deus olha, Jesus volta, ressuscita, olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me... Qual que é a pergunta? Pedro, tu me... Qual que é a pergunta? Pedro, tu me... O que ele diz? Sim, Senhor. Então Deus olha aí, Jesus olha para ele e diz assim, então, apacenta as minhas. E ele volta a perguntar, Pedro, tu me... Perceba. Jesus não chegou e perguntou, Pedro, tu é apóstolo? Pedro, tu é discípulo? Então cuida do que eu te mandei. Não. Ele pergunta, Pedro, tu me... Porque aquele que ama faz. E se eu não estou fazendo, é sinal que eu não estou amando. Aquele que ama, cuida. E se eu não estou cuidando, é sinal que eu não estou amando. Olha, vamos fazer um evangelismo. Não vem ninguém. É sinal que você não está amando. Olha, vamos fazer uma ação social, vamos fazer uma busca, uma oração, uma intercessão. Se você não faz, é sinal que você não está amando. Seu amor está frio, você está frio na fé. Então eu preciso tomar cuidado, porque aquilo que eu falo tem que corroborar com aquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço é diferente do que eu falo, tem coisa errada. É hipocrisia. Se eu falo que amo e não cuido, tem coisa errada. Se eu falo que amo e não protejo, tem coisa errada. Se eu falo que amo e não estou disponível, tem coisa errada. Perceba que com Deus não tem isso, mas com a gente tem. Tem coisa que se Deus não fizer, posso ser sincero? Se segura na cadeira aí. Tem coisa que se Deus não fizer, muda o que você sente por Ele. Muda ou não muda? Vamos para o passado, né? Para ficar mais leve. Mudou ou não mudou? Você queria muito uma bênção, começo da fé. Você queria muito, orou muito, Deus não deu. Falou, esse não é o caminho que eu quero para você. Eu tenho algo muito maior, diga maior. Você não entendeu.
Você queria bater o pé, Deus não te deu. Mudou o que você sentia, sim ou não? Mudou, ficou chateado, parou de ir para a igreja, parou de orar, parou de buscar, parou de interceder, parou de jejuar. Então eu preciso tomar cuidado. É por isso que é o conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, a Jesus, que vai mudar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo. E aí sim eu vou fazer, porque aquilo que eu falo tem que viver em concordância com aquilo que eu faço. Senão é mentira. Senão é autoajuda. Amém. Amém. Então, para onde eu vou é muito importante. O fundamento disso é muito importante. Eu preciso entender isso. Eu aprendo com João, que João é o discípulo da intimidade. Anota isso aí, nos segredos de Deus, no Soro. João, no mundo espiritual, João é o profeta da intimidade. Anota aí. João é o profeta do amor, da revelação, dos segredos. Amém? Por que dos segredos? Por que João eu posso dizer perante a Bíblia que João é o profeta dos segredos? Por quê? Por quê? Por que João é o profeta dos segredos? Olha, fisicamente falando sobre amor, vou pegar um casal, vocês. Davi e Aline. Você ama o Davi como seu único esposo, como seu suficiente esposo. Estou espiritualizando, amém? Você ama ele, Davi, né? Você daria vida por ela? Que é mandamento para você, não para ela, viu? Outro dia a gente fala sobre isso, viu? Viu, Cid? Quem tem que dar vida por ela é você, e não ela por você. É lógico que é recíproco. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Está na Bíblia, viu? Vós, maridos, deem a vossa vida pela sua esposa, assim como Cristo fez com a igreja. Um dia a gente fala. Você daria a sua vida por ela? Ama de paixão? Aquilo que ele fala tem que corroborar com aquilo que ele faz. Sim ou não? Sim. Proteger, cuidar, amar, direcionar. Sim ou não? Prover, sim ou não? Porque senão é incoerente. E ela vai cobrar dele, sim ou não? Você me escutava antes, hoje não me escuta mais. Sim ou não? Por quê? Porque amor é coerência. E não é só sentimento. Porque quando ele estiver com raiva, ele tem que ouvir ela também. Quando ele estiver bravo, brigou com todo mundo no serviço. Tá com raiva aquele dia. Meu Deus, eu vou arrancar meus dentes fora. Tem que dar atenção. Tem que dar carinho. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E esse é o dia mais difícil. Porque amar quando tudo está bem é fácil. Mas amar quando tudo não colabora, aí eu vou determinar se é amor de verdade ou mentira. Olha para quem está do seu lado e fala assim: amor não é sentimento. Amor é decisão. Diga de novo: amor não é sentimento. Amor é decisão. Se eu olhar para o Davi, olhar para a Aline e falar que eles, como casal, devem ter intimidade, está certo ou está errado? Está certo, são um casal. Se não tiver intimidade, não são um casal. Eles têm que ter segredo, sim ou não? Com certeza. Não um do outro, tá? Mas com. Amém? Amém? O pastor falou domingo que eu tenho que ter segredo. Não vou te contar. Quero gabinete, pastor. Não. Eu digo que os dois têm que ter segredo deles. Ok? E quer saber um casal forte? É quando ele sabe sua fraqueza e ela sabe sua fraqueza. E os dois, um ora pelo outro. E lá fora não atinge o que está dentro. É um pelo outro, é um por todos e todos por sendo apenas os dois, amém? Os três, né? Pai, ambos e Deus, amém? Então eu entendo que eles têm que ter intimidade. Sim ou não? Sim. Tem que ter segredos? Sim. Tem que ter amor? Tem. Esse é o segredo. O amor, ele traz intimidade, ele traz segredos.
E nós estamos falando sobre Deus, olha só. Eu e Deus temos que ter intimidade. Eu e Deus, se eu tenho amor, se eu amo a Deus, eu tenho que ter intimidade. Ah, pastor, é fácil você falar que você é pastor. Não, pastor, você é fácil falar que você é pastor. Eu posso ser pastor sem amar a Deus? Posso? Claro que eu posso. Posso. Posso expulsar demônios sem amar a Deus? Posso. Posso profetizar sem amar a Deus e acontecer? Claro que eu posso. Balaão fez isso. Posso ministrar cura e isso acontecer sem amar a Deus? Posso. Está na Bíblia. E um dia ele vai chegar diante, essa pessoa vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim: quem é você? Olha a pergunta de Deus: quem é você? Aí ele vai pegar e vai achar que quem ele é, o que ele faz. E esse é o problema que eu estou quebrando essa noite na sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Ela vai olhar e vai dizer assim: ó, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagre acontecer, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome. Sabe o que esse cara está dizendo? Eu fui pastor, fui evangelista, eu estava lá na ação social, eu ajudei o próximo, eu não fiz mal para ninguém. Eu fiz. Deus vai olhar para ele e falar assim: não foi isso que eu te perguntei. A pergunta é: quem é você? Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Então eu posso ministrar, eu posso ser um pastor de sucesso, eu posso ser um pastor que prega, que cuida, eu posso ser um evangelista, um diácono, um cooperador, um membro. Eu posso vir na igreja todo santo dia e mesmo assim não amar a Deus. Olha para quem está falando assim, viu? Porque amar a Deus é mais profundo do que isso. Amar a Deus é muito mais do que amá-lo apenas pelo que Ele faz. Eu só amo se Deus fizer. Eu só amo se Deus me dá. Eu só amo se Deus abrir as portas. Está errado esse negócio aí. Deus erra? Deus erra? Então Ele não abre as portas. Ele abre a porta. Porque é uma porta. É certeiro. Só cabe você entrar. Só que lembra que o diabo também abre portas. Aí sim, o diabo abre portas. Porque ele quer que você desvia. Se eu não sei quem eu sou, para onde eu estou indo, eu entro em qualquer porta. Qualquer porta serve. Qualquer lugar é lugar. Olha porque Deus fala, cuidado. Então a pergunta de Deus para mim e para a sua vida nessa noite, para saber para onde nós estamos indo, é: quem é você? Quem sou eu? E será que eu sei se eu amo a Deus? E como é, pastor, que eu sei que eu amo a Deus? Pelas minhas obras. Porque amor não é só falar, é a ti. Vamos lá? Amor não é só Amor não é só misericórdia. Está com sono? Amor não é só, mas é atitude, é o que eu faço. Então aí, entendendo esse princípio, eu entendo o que João entendia. Eu entendo que João não está preocupado com a atividade. João não está preocupado com o que ele faz. João não está preocupado com o título, com o cargo. João faz o que faz porque ama Deus. João faz o que tem que fazer porque ele ama Cristo. E por isso ele não quer ser conhecido como o profeta João, o discípulo João, o apóstolo João. Ele quer ser conhecido como aquele discípulo a quem Jesus amava. Versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem, grifa aí, aquele a quem Jesus amava. A esse fez sinal Pedro, dizendo: pergunta a ele quem se refere. Pedro, a igreja está estabelecida sobre Pedro, porque Pedro tem a revelação. Mas antes da revelação, Pedro tem atitude. Pedro tem características que João não tinha até então, que é coragem. Tinha ou não tinha? Não é todo mundo que cortaria a orelha, viu? É necessário muita coragem. A gente fala, né? É ou não é?
Fala ou não fala? Pedro cortou a orelha, né? Impossível. Mas você não cortaria se fosse necessário. Poucos teriam coragem de arrancar a espada e cortar. Pedro era corajoso. Pedro tinha atitude, disposição. Pedro tinha. Pedro, lembra comigo, foi o discípulo que quando ele está no barco, vê um fantasma e fala, é um fantasma. E ele fala assim, não é. Olha ali e fala assim, é um fantasma. E alguém vai dizer, não é. E alguém, dizem os sábios que é João, porque João conhecia. E para conhecer quem você ama, você não precisa ver. Você simplesmente conhece. Então João fala, não é. Então Pedro olha, levanta e fala assim, ó, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Pedro andou sobre as águas, porque Pedro tinha Mas nesse momento Pedro está falando para João. Pergunta a você que eu não tenho coragem. Pergunta quem é que vai trair ele. Percebe que em dados momentos difíceis, só a intimidade te salva. Só a intimidade vai abrir caminho para você fazer perguntas difíceis. Pedro olha para João e fala assim, ó. Cutuca João e fala assim, pergunta você. Pergunta você que está mais próximo, você que está mais íntimo. Pergunta você por nós, quem é que vai ser o traidor? Olha lá. Versículo 25. Então, aquele discípulo reclinando sobre o peito de Jesus. Quem é que reclinou sobre o peito? João. Porque só reclina sobre o peito quem tem intimidade. É ou não é? Só quem tem intimidade. Para reclinar sobre o peito, escutar o coração de Deus, só escuta o coração de Deus quem tem intimidade. Diga glória a Deus. A pergunta é, você tem ouvido o coração de Deus? Ou você só tem ouvido a sua voz? Deus eu quero, Deus faz, Deus eu quero, Deus me dá, Deus me dá. Então eu preciso entender, olha isso, que profundo. Versículo 24. A esse fez Pedro o sinal, dizendo, pergunta a esse aí, pergunta a Deus, a Jesus, quem ele se refere. Então aquele discípulo, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, mostrando intimidade, perguntou, Senhor, quem é? Perceba, quem faz a pergunta difícil é quem tem intimidade. Existem perguntas na minha e na sua vida que não são respondidas porque eu e você falta intimidade. Existem coisas que não acontecem, respostas que não chegam na minha e na sua vida porque falta intimidade com Deus. Falta você reclinar sua cabeça um pouquinho e ouvir mais o coração de Deus, ouvir mais o desejo de Deus, o que Deus quer para a minha vida. É por isso que tem muita gente dentro da igreja perdida, porque ela acha que ela é o que faz. Aí no dia que alguém tira o cargo dela, ela desvia, ela sai, ela some, deixa de amar a Deus. Por quê? Porque ela estava apegada no que fazia. Olha para quem está do seu lado e para destravar ele, diga assim, você não é o que faz. Você não é o que faz. Hoje eu estou pastor aqui, amanhã pode ser meu pai, pode ser o Gabriel, pode ser o Davi, pode ser o Pedro, pode ser o Cid, pode ser o Elcio, pode ser o Marco, pode ser a Beth, pode ser a Fares, pode ser a Clésida, pode ser a Aline, pode ser a Fabíola, pode ser a Patrícia, pode ser qualquer um de nós, pode ser a Simone, está aqui pregando. Nós combinamos isso aqui. Pode ser qualquer um de nós. Por quê? Porque eu apenas estou fazendo isso, mas amanhã eu posso ser outra coisa. Assim como eu fui baterista lá atrás e hoje não sou mais, porque o meu chamado mudou. Deus me evoluiu, me levou para um outro lugar, para outro entendimento. Exige de mim outra coisa, outra responsabilidade hoje em dia. Mas eu preciso entender que eu não sou o que eu faço. Porque se eu for o que eu faço, eu não louvo mais. Eu sou pastor, não vou louvar mais. Se virar, vamos alguém para louvar aí. Eu sou pastor, não vou estar aqui amanhã não, porque minha missão aqui, minha responsabilidade é pregar. Vou ter que vir aqui o sábado todinho, não vou nada, bem não. Se virar, uma aí, faz aí sua turma, faz aí os seus obreiros. E vem. Mas eu não sou isso. Você já,
Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Estou falando de ninguém, tá? É um exemplo. Mera coincidência. Mas existem pastores aí fora que é assim. Fala, você, se vira. Você é obreiro, se vira vocês. Mas eu não sou o que eu faço. E quando eu entendo isso, preciso estar aqui para fazer evangelismo. Estamos aqui. Precisa fazer aqui, o varal solidário. Estamos aqui. Precisa fazer a mudança na igreja. Estou aqui. Precisa pregar, estou aqui. Precisa louvar, estou aqui. Precisa fazer oferta, estou aqui. Precisa fazer uma oração, estou aqui. Precisa interceder, estou aqui. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sou alguém que ama a Deus. Eu posso estar fazendo pastoreio hoje. Eu posso estar sendo levita hoje. Eu posso estar como evangelista hoje. Eu posso estar. Mas eu não sou o que eu faço. O que eu faço pode acabar amanhã. E se eu estou preso naquilo que eu faço, a pergunta é: quando aquilo que você faz for arrancado de você, quem será você? Quem será eu? E Deus tem algo muito profundo para mim e para a sua vida. A pergunta é se nós queremos viver. Para a gente encerrar, vamos lá. Versículo 26. E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Olha como a Bíblia ela é profunda no que nós achamos que entendemos. Judas caiu manifestado, possesso, esperneando, gritando, rangindo os dentes. Satanás entra em Judas e Judas fica normal. Como é que eu vou saber que Satanás entrou em Judas? Como eu sei que Satanás entrou em Judas? A reação da pessoa. Aquilo que ela vai fazer. A reação. Judas sai daqui e vai trair Jesus. A atitude de Judas, quando Satanás entra nele, não é espernear, não é gritar, não é não sai, não. A atitude que Satanás entrou em Judas é atrair. Perceba que tanto para o amor quanto para o ódio, tanto para aquilo que eu entrego a Deus, por aquilo que eu não entrego, a reação é o que importa. Então aonde eu vou não determina aquilo que eu sou, mas aquilo que eu sou vai fazer aonde eu estou indo. Eu não vou para o céu apenas porque eu quero o céu e o céu é o meu destino apenas. Não. Porque o céu sem Deus é nada. Para eu finalizar, o que é o inferno? Lugar de tormento. O que é o inferno? O que é o inferno? O que define inferno? Excelente, estava no culto, né? Liberei. O que é inferno? O que é inferno? A ausência de Deus. Todo lugar onde Deus não está é o inferno. Percebeu isso? O inferno em si não é o fogo, não é o enxofre. Não é. O inferno em si é a ausência de Deus. A ausência de Deus no Hades, no Sheol, no Tártaro, seja lá como você queira chamar, no hebraico, no grego. O inferno em si é um lugar onde Deus não está. Mas um dia Deus foi. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Um dia ele desceu ao inferno, pregou aos espíritos de prisão e tomou consigo a chave da morte e do inferno. E eu percebo que um dia o inferno deixou de ser inferno. Por quê? Jesus estava lá. Então eu tenho que olhar isso para a minha vida. Não é só uma salvação apenas. Não é uma mera salvação. Porque viver para sempre sem propósito, você enlouquece. Viver para sempre sem Deus não tem valor. O fundamento de onde eu estou indo
E quem eu sou está em Deus, em amá-lo sobre todas as coisas. E aí sim eu chego no céu, porque eu vou passar a eternidade com Ele. Que sentido tem o céu, pastor? Esse é o sentido do céu, passar a eternidade com Deus. E amá-lo acima de tudo. Amá-lo acima de todos, amá-lo com intensidade. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus tem um destino para você. Deus, Ele não improvisa destinos. A pergunta é: você vai alcançar o que Deus quer para você? Ou como digo para o meu filho, ou vai ficar de graça? Você vai viver o que Deus tem para você? Ou vai ficar fingindo as coisas? Porque nós já falamos sobre maturidade espiritual, elevação espiritual, já falamos sobre identidade, já falamos sobre herança, já falamos sobre filho. Você está cansado de saber sobre isso? Mas dentro da identidade eu preciso saber aonde eu estou indo e aquilo que eu estou me tornando. E hoje nós precisamos compreender isso. Eu não sou o que eu faço. Eu sou aquilo que eu amo a Deus. E por amar a Deus eu faço o que faço. Quando eu entendo isso, pode amanhã eu deixar de ser pastor, pode amanhã eu deixar de ser levita, pode amanhã fecharem as igrejas. Quer saber de uma coisa? O tempo em que o povo mais desviou foi na pandemia. Por quê? Fecharam. Deram um motivo. Tinha gente que precisava de um motivo para desviar. Fecharam as igrejas. Pastor, não tem como ir para a igreja. Não lê mais a Bíblia, não ora, não jejua, não se consagra. E não faz isso por quê? Era porque o pastor não mandou? Não, é porque não amava a Deus. Porque se eu amo a Deus é atitude. Em vez de eu assistir um filme, eu vou ver um vídeo, eu vou ver uma pregação. Em vez de eu ler qualquer livro, eu vou estar lendo um livro que me leva mais próximo a conhecer a Jesus. Eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar estudando. Em vez de eu estar indo ministrar ou então em algum lugar para poder aprender sobre empreendedorismo, sobre a minha carreira, isso é muito importante, você precisa fazer isso. Mas em primeiro lugar, eu estou vindo para o estudo, para aprender mais sobre Cristo. Porque eu quero amá-lo mais. E se o nome Cristo, Yeshua, não te faz pulsar mais forte, você precisa conhecê-lo mais. Se o nome de Cristo não te faz amá-lo como deveria amá-lo, você precisa de mais atitude. Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, amor é decisão. Estar debaixo da cruz, como João estava, o único discípulo que estava ali naquele lugar, foi decisão, não foi sentimento, porque por sentimento o monte foi embora. Por sentimento o Judas traiu. Jesus era para ser rei. Não era para estar crucificado. Se crucificou, ele não deve ser o Messias. Então eu vou trair, eu vou entregá-lo. Por decisão tem um monte de gente, por emoção, por sentimento, tem um monte de gente fazendo o que é errado. E amor é decisão. E Pedro entendia muito bem isso. Entendia ou não entendia? Quer entender? Vou responder a pergunta. Sabe por que Pedro é o profeta da intimidade? Sabe por que João é o profeta da intimidade? Porque João é o profeta dos segredos. Quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu os segredos do Apocalipse? João, ele escreve sobre ele mesmo, não como de Deus. Ele escreve sobre ele, mas como aquele a quem Cristo amava. E a pergunta é: se você tivesse um livro e pudesse escrever sobre você mesmo, o seu ministério, o seu chamado, ou o que você faz para Cristo, a primeira pergunta é: será que o livro seria tão grande quanto o de João? Pastor, eu não fiz muita coisa não, hein? Então está na hora de começar a fazer. Porque amor não é só falar, é fazer. A segunda pergunta é: será que você se referia a você mesmo como? Apóstolo, pastor, evangelista, missionário, aquela que se dedicava mais, aquele que fazia mais, fazer. Ou você se referia a si mesmo como aquele que amava mais a Deus, aquele que se entregava mais? Quando eu entendo que é de fora para dentro,
Perdão, quando eu entendo que é de dentro para fora e não de fora para dentro, as coisas vão mudar. Vou deixar de fazer só quando me pedirem. Eu vou deixar de fazer só obrigado. Não, eu vou fazer porque tem que fazer. Não. Vou ser o primeiro que fazer. Estou vendo que precisa fazer. Pastor, precisa fazer isso. Posso fazer? Pode. Vai lá e faz. Ah, mas eu não sou evangelista. Não importa. Antes da unção que vem pelo homem, antes de Deus falar para o pastor, olha, unge fulano de tal. Deus já te ungiu. Você já veio com essa capacidade do ventre da sua mãe. Essa vontade, esse anseio, esse chamado. Você só tem que botar para fora. Amém. 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 Deus, Ele não está procurando pessoas ocupadas. Deus, Ele está procurando pessoas apaixonadas, que o amem. É por isso que o mandamento de Cristo é: ame a Deus acima de todas as coisas. Se coloque em pé. Se você pode, aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, glorifica o nome dEle. Eu preciso entender isso. Se eu amo a Deus, eu não venho à igreja porque eu tenho que vir, ou que eu quero mostrar que eu sou evangélico, cristão, que eu tenho uma fé. Não. Eu amo a Deus e por isso eu cuido das coisas dele. Eu amo a Deus e por isso eu quero agradá-lo. Isso é casamento, isso é aliança. Eu amo a Deus e eu quero demonstrar a Ele que eu me importo. Pode ninguém estar se importando. Como o pastor pregou, como Josué disse, eu e a minha casa, vocês veem o que vocês vão fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês se viram por aí. Eu sei o que eu vou fazer. Porque eu amo a Deus. Então a pergunta é: quem é você? E para onde você está indo? Se eu achar a resposta de para onde eu estou indo, eu acho o sentido que a minha vida está tendo. Ah, pastor, eu estou indo para o céu. Fazer o que lá? Ah, viver para sempre lá, ter vida eterna. Errou na resposta. Pastor, eu estou indo para o céu porque eu quero viver para sempre com Deus. Se eu entendo que eu quero viver para sempre com Deus, eu entendo o que eu estou sentindo quando eu digo isso. E isso revela o meu coração. Então eu e você precisamos entender isso. Ah, pastor, eu sei que Deus tem coisas para mim, mas eu não me esforço para viver isso. Está na hora da gente começar a fazer isso. Porque não é possível. Todos nós aqui nascemos com uma habilidade, com um desejo. Pastor, não descobri ainda. Então começa a vir para o culto. Começa a orar e começa a pedir: Deus, eu quero saber o que o Senhor quer me usar. Porque você não fez. Olha porque eu estou falando para você. Você não veio. Ai, não, fala com fé. Você não foi chamada para esquentar essa cadeira. O meu desejo é que um dia todos nós estejamos de pé lá fora. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você dá esse lugar para alguém. Você vai estar ministrando, você vai estar recebendo, você vai estar conduzindo, vai estar louvando, você vai estar pregando, você vai estar: pastor, deixa que hoje eu oro. Pastor, deixa que hoje eu abro o culto. Pastor, eu tenho um versículo para falar hoje. Pastor, eu vou evangelizar enquanto tu está no louvor aqui. Eu estou ali, dá os panfletos para mim, eu estou evangelizando ali. Fez porque alguém mandou? Fez porque ama a Deus. Nós precisamos aprender a ter esse amor, queridos. Não somos o que fazemos, mas fazemos porque amamos a Ele. Feche seus olhos. Você vai pedir para Deus que avalie esse amor que você sente por Ele. Que nada nem ninguém roube aquilo que você é em Deus. Que o diabo não ofereça tentações e que o diabo não consiga deturpar o que ele conseguiu fazer com Eva. Que ele não te engane. Que você tenha a suma certeza de quem você é em Deus. Por que você foi chamado e para onde Ele está te levando. Porque se nós tivermos isso firmemente, nós somos e seremos como os bereanos, e falamos isso aqui. Nós saberemos para onde estaremos indo. E se nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos para onde nós estamos chegando e como estamos chegando. Mais importante do que chegar no céu é saber como estamos chegando lá.
Não adianta você chegar no céu sem amar a Deus. Você vai fazer o que lá? Não adianta você chegar no céu sem vontade de passar tempo com Ele. Você vai fazer o que lá? Se é Ele que faz sentido, se é tudo sobre Ele, se o destino da minha e da tua vida é estar no céu com a nossa família, qual que é o sentido que estamos caminhando até lá? Será que o que estamos fazendo não está mudando quem somos? Será que o que estamos fazendo não está alterando aquilo que sentimos? Para bem ou para mal? Então nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Põe o fundo para mim. Você com os olhos fechados, começa a falar com Deus. Começa a pedir para Deus: Deus, revela o que o Senhor quer de mim. Porque quando eu nasci, o Senhor tinha um sonho para a minha vida. Quando eu nasci, o Senhor já tinha escrito, Salmo 139, tinha escrito sobre mim. Os teus olhos ouviram. Os teus olhos me viram no secreto. Quando eu fui criado, o Senhor me amou primeiro, antes de todo mundo, e escreveu sobre mim nos teus livros. Salmo 139. A pergunta é: será que estamos vivendo o que Ele escreveu sobre mim e sobre você? Será que estamos dispostos a viver conforme a plenitude que Ele tem para nós? Para viver aquilo que Ele quer de mim, da sua vida? Será que eu e você descobrimos? E se descobrir, subentende-se que está coberto, encoberto. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele ama revelar o que está oculto aos seus filhos. A pergunta é: será que eu entendo-me por filho? E será que eu busco fazer perguntas que só íntimos podem fazer? Perguntas como: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera que eu faça? O que o Senhor precisa que alguém faça? Se não tem ninguém se importando, olha para mim aqui, Senhor, eu me importo. Usa-me. Se precisa de alguém para pregar, eu vou. Eu tenho medo, mas eu vou. O Senhor usou um cara que tinha medo, andou sobre as águas e caiu lá, afundou, mas andou. Então me usa, Senhor. Revela o que o Senhor quer de mim. Revela, Senhor, porque eu te amo. Começa a falar com Ele. Soberano e eterno, magnífico Pai, Deus Todo-Poderoso, Alfa, Ômega, princípio e fim, Aleph, Tav. Ah, Senhor, o teu povo está orando nessa noite. A tua palavra foi ministrada, foi pregada, e nós queremos, Senhor, um eterno ouvido, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Mas o Senhor falou a todos, e nós queremos, Senhor, eterno, agora no íntimo, na intimidade. Fala com a gente, Pai. Fala conosco, Pai. Ensina-nos a te amar mais. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos ama. Ensina-nos, Senhor, eterno, a conduzir o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa casa, Senhor, com o amor que devia ser divino, celestial, a honrar o Senhor, ó Pai. Se não tem ninguém se importando, eu me importo. Se não tem ninguém fazendo, eu estou aqui. Pode, Senhor, me usar, eu vou fazer. Começa a colocar-se à disposição. O Senhor só precisa daqueles que estão disponíveis, daqueles que estão convertidos com o seu desejo